Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no 17º domingo depois de Pentecostes, o último domingo daqueles que nós dizíamos que a liturgia pós-pentecostal é dividida, né? Ainda, portanto, dirigindo e olhando sobretudo para a igreja aqui nesse mundo. Né? E hoje também, dia 2 de outubro, a festa dos nossos santos anjos da guarda, não esquecer eles, hein? Que estão sempre conosco, são nossos companheiros e amigos. Coitadinho dos nossos santos anjos. Afe. Tá bem, então, sim, pensando na liturgia da palavra. É uma coisa difícil de dizer, demandaria muito tempo, queridos, mas vou tentar ser curto. Mas quem não entender vai ter que estudar, vai ter que ir estudar. Quem não entender, vá pesquisar. Né? De qualquer forma, sim, a unidade é que é importante. A unidade, o que se busca é a unidade. O que se busca nesse mundo é a unidade. O pessoal fica furioso, especialmente os sede-vacantistas arrumam aí desculpa para dizer que João Paulo II, Bento XVI cometeram heresia porque falavam numa palavra que não se pode dizer, né? Nós estamos sob censura, não esqueçam, né? Então, numa nova ordem mundial, como se isso fosse um erro, né? Uma heresia, né? E não é. E em si ela não é. Antes, é tradição da igreja, desde o Papa Gelásio, longuíssima tradição da igreja, entender sim que é preciso estabelecer uma unidade no mundo. Na igreja, no mundo, enfim. Tá bem. Então, posto este princípio, esse é o princípio, né? Posto este princípio, queridos, o grande problema é o desconhecimento de Jesus, nosso Senhor, de quem Ele é. E da unidade que há entre Jesus e o Pai. Na verdade, a missa de hoje nos ensina isso. Essa grande unidade que se busca tem que ser uma unidade que acaba no Pai, no único Deus verdadeiro, o Pai. O Pai. Lá que acaba. É para lá que demanda toda a busca, força, aspiração, vocação, a unidade. É para lá que demanda. Mas é impossível encontrar isto se não se conhece o Cristo. Se não se conhece o Cristo. E esse é um grande problema. Bom, os judeus, como é que eles iam entender os mandamentos, a lei e os profetas? Olha, Jesus falou hoje. Como é que eles iam entender a lei e os profetas se eles não aceitavam, se sequer eles conheciam que o seu Cristo era Deus, na unidade do Pai? Bem dito, hein? Assim mesmo, bem isso. Como iriam entender os judeus? Como? A igreja teve um princípio de unidade muito forte, fortíssimo, e os inimigos compreenderam isso. E o princípio de unidade da igreja era o papado. Esse era o grande princípio de unidade da igreja. Dissolto este, viram todos protestantes. Porque cada um segue a sua cabecinha. E assim, ao tempo e ao lugar. Porque aqui pensa assim, daqui a pouquinho pensa diferente, aqui sente assim, lá adiante sente diferente, e vai mudando a seu talante, o seu Deus. O seu Deus. Vai mudando viram todos protestantes. Essa multidão de religiões, todas falsas, que existem por aí neste mundo. Todas falsas. E por isso que os inimigos miraram o papado, né? E conseguiram atingi-lo. Né?
E colocaram lá esse impostor, este traidor, esse homem que de certo nunca teve fé na sua pobre alma, miserável alma. Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco. Conseguiram. E daí porque mesmo a igreja remanescente está tão dividida. Enquanto não se compreender que temos que ir na unidade da igreja até o fim do magistério de Bento XVI, continuará dividindo-se a toda parte, a toda hora, tempo e lugar. Toda parte em toda hora, tempo e lugar. Então, queridos, foi-se a unidade. Agora, esse é o grande perigo. Se vai a unidade da igreja, então já não se... É doutrina, doutrina do padre Gelásio, do Papa Gelásio. Foi-se a unidade da igreja, vai-se tudo o mais. O mundo jamais atingirá a unidade. Essa semana tivemos uma demonstração disto, com a demonstração das revoltas que afligem o mundo. Né? E temos que ter muito cuidado, queridos, porque para nós todo este mundo está podre e com o mesmo fedor. Né? Com o mesmo fedor. Tanto o Ocidente, tanto o Oriente, tanto os muçulmanos que já nasceram fedidos de per si, né? Quanto tudo dividido. Então, para assinalar isso, marquemos somente esses dois grandes acontecimentos dessa semana, que foi o ataque ao Nord Stream 1 e 2, o gasoduto, né? Que Putin, no seu discurso, acusa o Império Anglo-Saxônico, e o discurso de Putin. Né? E o discurso de Putin. Então, sobre o discurso de Putin, mais profundamente, eu falei ontem. Quem quiser pode procurar. Mas, enfim, o que se nota, se deve dizer é isto. Cinde-se o mundo, divide-se o mundo. E um tremendo e terrível enfrentamento. E vem aí. A escala é tão larga que nada lhe escapa. Talvez nem todos estejam acompanhando o derretimento da economia mundial, as quedas das bolsas, né? Enfim, todas negativas, exceção do Brasil, né? Por causa da esperança em Bolsonaro. Mas, sim, tudo isso, sem dúvida nenhuma, anda junto. Tem uma palavrinha que eu vou guardar a cerejinha para depois. E o Brasil no meio. O Brasil no meio. Hoje é o dia importante de refletirmos um pouquinho sobre o Brasil. Né? A unidade da pátria. A unidade da pátria. Também esta cindida. Né? Também esta cindida. Eu diria, eu não gosto dessas coisas porque parece que a gente quer se engrandecer, né? Mas é como se o Brasil, e com essas eleições, fosse a última barreira, ou pelo menos a mais forte, a mais visível, levantada contra essa nova ordem, essa desordem universal que querem implantar em toda parte. Né? E aqui dentro, o inimigo já aprontou a sua divisão. Aqui dentro. Tem forças já com poderes. Nós brasileiros temos percebido isso já há anos. Né? Que tem poderes nacionais, altos poderes nacionais, dominados por essa elite mundial que está querendo implantar esta desordem universal. Não é ordem, é desordem.
desordem universal. Hoje é dia em que o povo brasileiro deve demonstrar se deixarem, porque sempre tem, como teve nos Estados Unidos, para a eleição de Trump, sempre tem aquele meio de corrupção, de desvio, de falcatrua para desviar a realidade daquilo que a grande, a maciça maioria do povo pretende. Mas o que devia se estar procurando hoje era a grande unidade nacional. Esse é o pensamento que devia nutrir. Quem é destes candidatos e desses partidos? Quem é que está realmente procurando o bem do Brasil? Responda na urna. Responda na urna, hoje ainda. Quem é que está seriamente e empenhado em procurar o bem do todo o povo brasileiro, da nação brasileira? Quem é? Quem é? Quem é que está procurando, querendo essa unidade para o bem? Essa é a grande questão. Queridos, eu disse já uma palavrinha agora aqui que para o bem, né? Então, é de rir-se, né? Um riso triste. É de rir-se dessa humanidade que pensa buscar a unidade no mal. É de rir-se. Em Lúcifer, nessa elite maldita que está com ele, não se encontra unidade. Isso não é unidade. Isso não é unidade. A unidade só se encontra na verdade, no bem e no belo. E só Deus é a verdade, é o bem e é o belo. Só Deus, só Deus. Por isso a unidade é em Deus. Deus está no cubo, não é Lúcifer. Mas que errada que vai dar esta humanidade pensando que vai encontrar unidade no mal, no feio. Procurem a arte hoje para ver se não é horrorosa, se não é feia. E no ruim, naquilo que faz mal, que mata, que envenena o povo, que mata. Não, ali não está a unidade. Não. A unidade está no bem, no belo, no verdadeiro. Está em Deus. Só em Deus se pode encontrar a unidade. Só em Deus. Só em Deus. Lê do engano dessa gente que pensa que é ferro e fogo. Ferro e que fogo devorador. Que pensam que a ferro da escravidão e a fogo da morte vão conseguir implantar a sua unidade, a unidade luciferiana. Ledo e engano. Não vão conseguir. Nós, queridos, nós que mantemos olha essa primeira leitura, quando nós devemos refletir para os refúgios, hein? E mesmo os mandamentos que Jesus nos dá, de novo, no Evangelho de hoje, né? É nós que temos que manter alto e aceso o facho da unidade em Deus. Né? E não deixar que a nossa verdade seja corroída, a verdade da Santa Igreja. Né? E não deixar que o bom do mútuo amor seja desfeito. Né? A igreja seja desfeita. E não permitir de jeito nenhum que o feio se estabeleça no meio de nós. Né? Aquilo que é todo vício, aquilo que é todo desvio. Né? Esse é o feio, horroroso, pecado horroroso, feio. Compreendesse cada um de nós hoje que é preciso conhecer o Cristo, a sua unidade com o Pai, que era preciso buscar a nossa unidade no bem, no belo, na verdade, que era preciso formar essa igreja
que tanto o Senhor amou e quis. Nós manteríamos elevado e aceso o facho de esperança para a unidade de todos, do mundo. Eles não conseguirão destruir tudo, porque nós havemos de manter esta esperança encendida sobre a cabeça, sobre todo o universo. A cabeça de todo e sobre todo o universo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.